11 de julho de 73. Faltava pouco mais de 1 minuto de voo para o Boeing 707 chegar ao aeroporto de Orly. De repente, todo o avião foi invadido por uma fumaça preta altamente tóxica e o avião começou a pegar fogo. No ano de 1973, o voo da Varig 820 sofreu um dos piores acidentes da história. Foram 123 mortos. E acredite você, entre os passageiros houve um sobrevivente. Esse homem fez algo bizarro que salvou a sua vida. Então conheçam hoje a história do voo 820 da Varig que aconteceu no ano de 1973. Fala galera, aqui é o Michel de Santana. Seja bem-vindo ao canal. Ricardo Trajano estudava engenharia em Nova Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele era músico e um amante do rock. Foi então na década de 70 que o seu grande objetivo seria alcançado. Seria conhecer Londres, que na época era o berço do rock. Aquela viagem para Londres seria o primeiro voo de Ricardo Trajano. E óbvio que ele foi pesquisar qual ambiente do avião era mais seguro. Depois de pesquisar, ele percebeu então que a cauda, o fundo do avião, era o ambiente mais seguro em casos de acidentes aéreos. Foi então que ele comprou suas poltronas nos últimos lugares do avião. A aeronave era um Boeing 707 da extinta empresa Varig. Ricardo Trajano então sentou bem em frente aos 17 comissários que estavam na aeronave. Naquela época, as tripulações eram bem mais numerosas. Perto de Ricardo, bem à frente de sua poltrona, estava um artista da época bem famoso chamado Agostinho dos Santos. Óbvio que todo mundo na aeronave reconheceu aquele artista. Agostinho dos Santos era um ícone e um grande sucesso da época. Também perto de Ricardo Trajano, sentou a filha do embaixador da Índia no Brasil, que eles residiam na região de Brasília. Ricardo desenvolveu uma afinidade muito grande com essa moça, ambos tinham a mesma idade e ele achou ela uma moça muito interessante, muito inteligente e acabaram ali desenvolvendo uma amizade durante o voo. Até então, a viagem estava super agradável no voo 820 da Varig, então estava tudo bem. Durante o trajeto da viagem, seria feita então uma escala em Orly, em Paris, na França. Quando estava bem perto de ser feita essa escala, foi então que uma fumaça branca começou a vir do banheiro do fundo, bem onde Ricardo Trajano estava sentado, e logo de cara ele percebeu que havia algo de errado. Os comissários começaram aquela movimentação com o extintor tentando apagar aquele fogo. Enquanto os comissários tentavam controlar o que estava acontecendo, eles pediam para que as pessoas, a tripulação, mantivesse a calma. O avião estava a menos de 10 minutos do seu destino final. Então as pessoas estavam tranquilas, não imaginavam o que estava por vir. A fumaça começou a aumentar dentro da aeronave, então a situação começou a ficar desesperadora. Ricardo Trajano, observando aquela movimentação, ficou muito incomodado. Sua intuição e preocupação não impediram ele de tirar o cinto, ele desafivelou o cinto e foi então andando pela aeronave. Os demais passageiros que estavam no avião poderiam então imaginar que ele estava indo ao banheiro, até porque, numa situação de tanto medo, as pessoas mantiveram seus cintos afivelados e ficaram ali seguras em suas poltronas, até porque esses são os protocolos de segurança. Os comissários não deixavam ninguém ficar de pé. Só Ricardo Trajano, além dos comissários, estava andando pela aeronave. Ricardo Trajano, ele então foi andando em direção até a cabine. Para ele, a cabine já era familiar, até porque antes do avião levantar voo, ele já havia conhecido a cabine e todo o local. Naquela época, na década de 70, era comum as pessoas, os tripulantes, passageiros, conhecerem a cabine do avião. Os protocolos de segurança eram muito diferentes do que são hoje. No momento em que Ricardo Trajano chegou até a cabine, ele tomou uma bronca de um dos comissários. O comissário disse a ele que ele não poderia ficar de pé e que tinha que sentar em sua poltrona e afivelar os cintos. Mesmo assim, Ricardo Trajano foi teimoso e não ouviu as recomendações. Enquanto isso, todos os outros passageiros estavam sentados em suas poltronas. Ele não sabia, mas ele estava ouvindo a sua intuição e o seu instinto de sobrevivência. Ele ficou então entre a primeira classe e a cabine ali parado. Haviam ali naquela região onde ele estava alguns comissários. A situação começou a ficar ainda pior. A fumaça, que antes era branca, se tornou uma nuvem escura.
uma fumaça então densa, negra e tóxica começou a tomar conta do avião. As pessoas estavam sentadas em suas poltronas com cintos afivelados, cheirando e inalando aquela fumaça tóxica. Os passageiros sentados estavam passando por um processo de asfixia. Bastava inalar uma vez aquela fumaça e a pessoa já se sentia paralisada. Na segunda vez, respirar aquela fumaça era letal. Os comissários, que antes estavam agitados e tentando ali resolver a situação, entraram num silêncio. A fumaça negra, densa e tóxica, começou então a chegar na frente do avião onde Ricardo estava. De repente, Ricardo Trajano percebeu que não dava para ver mais nada dentro do avião. Ele se sentiu mal e caiu no chão da aeronave. Naquele momento, Ricardo Trajano fechou os olhos e procurou manter a calma. É meio bizarro a gente imaginar uma pessoa tentar manter a calma, mas ele colocou isso na sua mente o tempo todo. Preciso manter a calma nesse momento difícil. A fumaça embaixo é mais rarefeita, isso facilitou para Ricardo conseguir respirar um pouco. Até porque enquanto ele estava no chão, os passageiros estavam sentados, inalando a parte mais densa da fumaça. Toda a vida de Ricardo começou a passar em sua cabeça enquanto ele tentava se acalmar. Ele lembrava de sua família, dos amigos e pouco a pouco ele sentia a morte abraçando. Naquela situação desesperadora, não se ouvia nada no avião. Isso que é muito bizarro. Não ouviam gritos, nem barulhos, nada. Estava um silêncio total no voo 820 da Varig. Ricardo sentia que a aeronave estava inclinada, quase que em 90 graus. Mesmo assim, ele tentava manter a calma, porque sabia que o piloto possivelmente estava tentando pousar o mais rápido possível. Nessa altura, até a cabine do piloto e do copiloto já havia sido tomado pela fumaça. Ele ouviu um dos copilotos abrindo uma pequena fresta de uma janela para conseguir respirar ao menos um pouco e então pousar a aeronave em máxima segurança possível. Todos os comissários estavam na cabine junto com o piloto para conseguir respirar, enquanto os passageiros que estavam no meio do avião estavam morrendo asfixiados. Nesse momento, a tragédia já havia se estabelecido. Os pilotos tiveram que ser frios e manterem a calma. Então eles decidiram não descer as máscaras, até porque o oxigênio ele é totalmente inflamável e possivelmente explodiria a aeronave. Agora, a única chance que restava era poder pousar a aeronave antes dela explodir. A essa altura não dava mais tempo de esperar chegar até o aeroporto. Foi então que o comandante Gilberto Araújo fez uma manobra com a aeronave, desviando de um fio de alta tensão e também de um vilarejo, conseguindo pousar então o avião em uma plantação de cebola. No momento em que o comandante Gilberto conseguiu então pousar a aeronave, Ricardo desmaiou. O avião então pegando fogo, partes do teto da fuselagem começaram a cair sobre as pessoas. Se houvesse algum sobrevivente ou alguma pessoa inconsciente, estava ali sendo carbonizada. As chances então de sobrevivência começaram a diminuir cada vez mais. Enquanto Ricardo estava deitado inconsciente, partes da fuselagem pegando fogo bateram nas suas costas, causando queimaduras graves. Sua sorte é que não pegou no abdômen, onde estão ali os órgãos vitais. Ele permaneceu então naquele forno por pelo menos 10 minutos até que chegasse o corpo de bombeiros. Os resgates aconteceram e Ricardo acordou no hospital depois de um coma de 30 horas. Ricardo havia inalado muita fumaça, seu pulmão estava bem comprometido, mas milagrosamente ele conseguiu se recuperar. A princípio pensavam que ele fosse um comissário, até porque a região onde ele estava no avião era a região onde ficava piloto, copiloto e também comissários. Foi então que deram a notícia à sua família de que ele havia morrido. Com muita dificuldade, ele pegou uma caneta ali e quase que psicografou os contatos da sua família. Foi então que os médicos descobriram que ele era Ricardo Trajano e não um comissário. O comissário que eles haviam confundido com ele havia morrido no voo. Quando sua família estava fazendo os preparativos para o enterro e para o velório, foi então que aquilo que era uma trágica notícia se tornou uma festa. Haviam várias pessoas famosas e influentes no voo 820 da Varig, mas infelizmente não houve nenhum passageiro que sobreviveu. Dos 11, apenas Ricardo Trajano era um passageiro. Os demais eram o piloto, copiloto e comissários. Segundo informações da perícia e dos relatos da época, o acidente havia se iniciado porque alguém jogou uma bituca de cigarro em um dos lixos do banheiro. Ricardo Trajano demorou muito para entender a dimensão do que havia acontecido.
Até porque naquele momento os médicos diziam a ele que estava tudo bem e ele imaginava que outras pessoas haviam sobrevivido, as pessoas que estavam junto com ele. E o fato mais bizarro dessa história é que se Ricardo Trajano não tivesse ouvido seu instinto e sua intuição, ele possivelmente estaria entre os mortos. Hoje Ricardo Trajano dá palestras por onde vai para contar a sua história incrível. E o voo 820 da Varig deixou infelizmente 123 mortos e 11 sobreviventes no ano de 1973. Essa história certamente deixa qualquer pessoa intrigada. E eu gostaria de saber se você já conhecia, se você já tinha visto a história do voo Varig 820. Deixa aí nos comentários que eu quero saber se você já conhecia, se não conhecia. E certamente que Ricardo Trajano nasceu de novo. Como pode uma única pessoa sobreviver? O homem, por conta de uma negligência, teoricamente, isso salvou a vida dele. E você que curtiu muito esse vídeo, é claro, deixa seu like e se inscreve no canal, assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. E mais uma vez, eu agradeço, galera, a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Deixo aquele grande abraço, tudo de bom e tchau, tchau.